Capítulo 13. Controvérsias cristológicas até Calcedônia, 451. 1. Panorama dos 4 primeiros concílios ecumênicos. O conflito trinitário do quarto século estava relacionado com os 2 concílios que vieram a ser considerados ecumênicos e também com a controvérsia cristológica do quinto século. De uma forma bem simplificada, a relação entre esses 4 concílios pode ser expressa de acordo com o esquema seguinte. 1. Nicéia enfatizava a unicidade de Deus, Jesus Cristo é homócios como Pai. Segundo, Constantinopla enfatizava a trindade do Pai, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro, Éfeso enfatizava a unicidade de Jesus Cristo, Maria é Theotokos. 4. Calcedônia enfatizava a dualidade de Jesus Cristo, duas pises ou naturezas. Segundo o desdobramento lógico do debate teológico, pode-se dizer que a solução do problema trinitário acentuava o problema cristológico. Se Jesus Cristo é pleno e completamente Deus, qual é a relação da deidade com a humanidade de Cristo? 2. Rivalidades entre Alexandria e Antioquia. As controvérsias cristológicas foram enganjadas basicamente na parte oriental da cristandade. Os ocidentes não se envolveram tanto quanto os orientais, embora Roma tivesse uma função crucial nas decisões oficiais. As rivalidades políticas, especialmente entre Alexandria e Antioquia, tornaram-se ainda mais proeminentes do que antes. Se as maquinações políticas da controvérsia ariana já eram angustiantes, há mais para se lamentar nas controvérsias cristológicas. A elevação da sede de Constantinopla no segundo escalão abaixo de Roma no Concílio de Constantinopla em 381 foi uma humilhação para Alexandria e pode ter sido um fator político contra Crisóstomo, Nestório, Flaviano e outros. Além do ciúme eclesiástico, deve-se notar as diferenças tradicionais culturais e teológicas que influenciaram as igrejas de Antioquia e Alexandria. A igreja de Antioquia estava em contato mais próximo com as fontes judaicas da Palestina. Ela possuía uma tradição mais acentuada de investigações críticas racionais. A escola antioquena desenvolveu uma interpretação tipológica do Antigo Testamento que dava completa realidade histórica aos eventos que ele registrava e ao cenário de suas profecias, ao mesmo tempo enxergando aqueles atos e palavras como uma prefiguração da revelação cristã. Os líderes da igreja de Antioquia davam mais ênfase à humanidade de Jesus Cristo. Os intelectuais da igreja de Alexandria, por outro lado, estavam mais sob a influência do judaísmo filosófico representado por Filon e transmitido a posteriores pensadores cristãos por Clemente de Alexandria e Orígenes. Eles tinham uma tradição mais ligada à piedade contemplativa. Na interpretação das Escrituras, a escola de Alexandria desenvolveu o método alegórico que havia sido empregado pelos filósofos gregos na interpretação da mitologia grega e por Filon na interpretação da Bíblia. Esse método exagerava o verdadeiro significado das Escrituras como realidade espiritual escondida por trás de suas palavras literais históricas. Os líderes do pensamento na Alexandria colocavam mais ênfase na divindade de Jesus Cristo. As diferenças entre os antioquenos e os alexandrinos já haviam aparecido em suas diferentes abordagens quanto à refutação do arianismo, diferenças que preparam o cenário para o conflito cristológico entre eles. Os arianos produziram a maioria das passagens do Novo Testamento que sugerem uma subordinação do Filho de Deus ao Pai. Os versículos que eles citaram incluíam João 14, 28, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu, e Mateus 24, 36, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Como resposta aos arianos, os teólogos de Alexandria argumentavam que tais passagens foram aplicadas apropriadamente ao Filho de Deus, mas sem seu estado humano. Os teólogos de Antioquia pensavam que essa abordagem estivesse de fato em rendição às reivindicações dos arianos quanto à subordinação. Tomando outro rumo, eles remetiam essas passagens não ao Logos divino, mas ao homem Jesus, a pessoa humana.
Ambas abordagens forneciam uma defesa da teologia nicena, uma refutação aos argumentos arianos e uma estrutura para a interpretação dos evangelhos. A abordagem alexandrina não tinha dificuldade alguma em reconhecer Jesus como Deus, mas tendia a diminuir a importância do retrato humano de Jesus. A abordagem antioquena raramente tinha dificuldade em levar a sério esse retrato, mas sempre achava difícil dizer como esse Jesus podia ser um com Deus. Essa diferença é a razão pela qual o arianismo e o credo niceno continuavam a aparecer na controvérsia cristológica. Cada lado achava que o outro estava vendendo-se ao arianismo. Os líderes da igreja sempre pareciam preferir enfrentar novas batalhas em termos das velhas controvérsias, com cujos argumentos haviam ficado confortáveis. Nestório de Antioquia e Cirilo de Alexandria, no quinto século, foram incapazes de distinguir a defesa do credo niceno da doutrina que se procurava defender. Embora, no fim do quarto século, o dogma niceno tenha se tornado uma ortodoxia católica, sua defesa se apoiava em abordagens teológicas distintas. Já no quinto século, essas defesas distintas haviam formado duas tradições teológicas diferentes, que, como resultado, destruiu o apelo à tradição. Houve uma época, até o fim do segundo século aproximadamente, em que os bispos podiam apelar para uma tradição comum. Nas controvérsias cristológicas, entretanto, vemos o desmoronamento do argumento clássico da tradição. As três fases das controvérsias cristológicas do quarto e quinto séculos referiam-se a três posições que foram julgadas heréticas: apolinarismo, nestorianismo e eutiquianismo. 3. Fase preliminar, 362 a 381, apolinarismo. O problema em entender a natureza de Jesus Cristo tem sido caracterizado como conflito entre duas cristologias. Alexandria seguiu uma cristologia verbo-carne baseada em João 1,14. O verbo se fez carne. Em contraposição a isso, Antioquia seguiu uma cristologia verbo-homem, falando do verbo unido ao ser humano. Um representante externo da abordagem anterior foi Apolinário de Laodiceia, um dos defensores do credo niceno. Ele explicava que o Logos divino tomou o lugar, substituiu da alma ou do espírito humano em Jesus Cristo. Em outras palavras, Jesus tinha um corpo humano no qual habitava um espírito divino. O Sínodo de Alexandria, em 362, liderado por Atanásio, condenou aqueles que rejeitassem acreditar que o Salvador tivesse uma alma ou uma mente, mas o objeto daquela condenação pode ter sido os arianos, que também defendiam a dicotomia verbo-carne, e não Apolinário. O Concílio de Constantinopla, em 381, condenou especificamente os apolinaristas. Gregório de Nazianzo forneceu o argumento decisivo contra apolinarismo com esta máxima: aquilo que não foi assumido não foi curado. Isso significa que, para a natureza humana completa, corpo, alma e espírito fosse salva, Jesus Cristo tinha de ter assumido um ser humano por completo. 4. Segunda fase, 381 a 433, nestorianismo. Cirilo de Alexandria disse que o nestorianismo teve raízes em Diodoro. Diodoro foi um professor em Antioquia e depois foi bispo em Tarso. Entre seus alunos estava João Crisóstomo, posterior bispo de Constantinopla, e Teodoro de Mopsuestia. Ele era um adversário do arianismo e do apolinarismo. Em sua cristologia, Diodoro distinguia o Filho de Deus do Filho de Davi. Nunca deixe que o Verbo seja visto como filho de Maria, ele declarava. A habitação do Logos na natureza humana é como uma pessoa dentro de um templo ou uma pessoa dentro de suas vestimentas. Existem dois filhos de Deus, um por natureza e outro pela graça. Verbalmente, Diodoro mantinha a unidade do Salvador, mas insistia na plenitude da natureza humana de Jesus Cristo, a qual os apolinaristas negavam. Esses últimos acusavam-no do erro de o Verbo habitar em Jesus, assim como habitou nos profetas.
Teodoro de Mopsuestia nasceu em Antioquia e também foi aluno de Libânio, juntamente com João Crisóstomo. Depois ele ingressou em um monastério onde foi aluno de Diodoro. Ele foi ordenado presbítero em Antioquia pelo bispo Flaviano em 383 e depois se tornou bispo de Mopsuestia na Síria em 392. Esse bispo era conhecido no Ocidente como exegeta e crítico bíblico que praticava uma interpretação literal das Escrituras baseadas no contexto histórico. Na Igreja do Oriente, da língua siríaca que continuava a tradição da Igreja antioquena e de Nestório, é ele e não Nestório que é lembrado como teólogo oficial. Teodoro queria uma humanidade real do Senhor. Ao descrever a união entre o divino e o humano, ele favoreceu a linguagem da incorporação. O Logos vivia no homem Jesus. Embora existia uma completa distinção entre o humano e o divino em Jesus, há também uma unidade tal de vontade e operação que o resultado é uma só pessoa. Já que a unidade não era em essência nem por atividade, então essa união foi percebida pelos seus críticos como nada mais que uma união moral. Teodoro pensava em termos de um Jesus humano que se tornou Deus. Os apolinaristas pensavam em termos de um Cristo divino que se tornou homem. Outro importante teólogo e erudito bíblico na tradição de Antioquia foi Teodoreto. Nascido em Antioquia, ele teve Crisóstomo e Teodoro como mestres e Nestório e João de Antioquia como colegas de escola. Ele tornou-se bispo de Ciro, na Síria, em 423, onde iniciou um expurgo da heresia, um extensivo programa de edificação e a escrita de obras históricas, polêmicas e exegéticas. O nome de Nestório ficou ligado à tradição teológica antioquena por seus adversários devido à condenação de Nestório no Concílio de Éfeso em 431. Nestório era presbítero e líder de um monastério na Antioquia quando o imperador Teodósio II o escolheu para ser bispo de Constantinopla, posição para a qual ele foi consagrado em 428. Ele logo começou uma árdua campanha contra os heréticos, mas acabou sendo acusado de heresia, acusações feitas em parte por inveja e em parte por sua própria personalidade agressiva. O ponto de discórdia em Nestório era a palavra Theotokos, portador de Deus, como aplicada a Maria. O termo tornou-se o ponto central do conflito entre as duas tradições teológicas independentes que havia originado em Alexandria e Antioquia. Para os defensores da teologia alexandrina, o termo parecia inteiramente apropriado. O Cristo divino, no processo de humanizar-se, esteve realmente no ventre de Maria. Dizer qualquer coisa a menos seria negar a completa divindade de Cristo e a plenitude de sua união com a carne. Nestório e os seguidores de sua tradição teológica estavam preocupados com o fato desse título transformar Maria em uma deusa. Ela era a mãe do homem que foi assumido por Deus, e nada deveria ser dito que pudesse insinuar que ela fosse a mãe de Deus. Em novembro de 428, Anastásio, capelão de Nestório, em um sermão, negou que Maria fosse Theotokos, e Nestório o apoiou contra o protesto que se seguiu por causa da crescente honra a Maria na religiosidade popular. Em 429, o presbítero Ploco, posteriormente bispo de Constantinopla, afirmou que Maria era Theotokos e Nestório, que estava presente, iniciou uma resposta improvisada. A controvérsia estava em andamento. Nestório foi banido pelo imperador depois do Concílio de Éfeso em 431. Enquanto no exílio, Nestório escreveu um livro preservado em siríaco sob o título de Bazar, mais precisamente Procedimentos, de Heraclides, expondo sua vida e defendendo sua posição. Ele advertiu contra o apolinarismo e o paganismo. Ele alegou que o verbo estava associado à pessoa humana no primeiro momento da vida, mas ofereceu Christotokos em vez de Theotokos como um título mais apropriado para Maria, pois ela era a mãe de uma nova pessoa resultante. Tentativas modernas para reabilitar Nestório concluem que ele seja mais um separativista em seu temperamento do que um herético, pois ele negou o ensinamento pelo qual foi acusado, a saber de que o homem Jesus, o divino Cristo, possuíssem duas pessoas diferentes, embora não possuísse uma sofisticação vocabulária e teológica para relacionar o divino e o humano de forma convincente. O principal adversário de Nestório foi Cirilo de Alexandria. Com os outros bispos de Alexandria antes dele, Atanásio e Teófilo, Cirilo era um veemente teólogo e um político determinado.
Em sua carta pascal de 429, Cirilo defendeu o termo Theotokos. O texto-chave para a cristologia de Cirilo foi João 1,14, o verbo se fez carne. Cirilo aplicou o modelo gramático para a compreensão da humanização. O verbo é o sujeito, a carne é o atributo que o verbo assumiu. Tornar-se carne não envolvia mudança alguma na natureza divina. O autoesvaziamento da forma humana era uma mudança nas circunstâncias nas quais o divino existe, mas não uma mudança na divindade em si. Logo, a unidade da pessoa de Jesus Cristo é mantida, tanto é que Cirilo poderia falar de uma natureza, porque só existe um sujeito agente. O Logos une a carne a si mesmo. Essa pessoa não constituída pela união, mas a pessoa do Logos, estende-se para que a humanidade seja incluída em si. Essa apropriação da carne é que Cirilo quer dizer em composição. Sua analogia fundamental era uma predicação, e não analogias físicas. Sua comparação da forma humana com a união da alma e da carne não era uma ilustração de como a união ocorrera, mas da mudança das circunstâncias pela qual aquele sujeito passa. Uma diferença teológica central entre os antioquenos e os alexandrinos tinha a ver com a abordagem deles à questão de afirmar se o divino estava ou não sujeito ao sofrimento. Nestório mantinha uma impassibilidade divina e assim insistia na diferença entre Jesus Cristo divino e o humano, porque a impassibilidade divina era um axioma na filosofia grega. Os alexandrinos hesitavam em afirmar que o divino sofresse em Cristo, mas a ênfase de Cirilo na união do divino com o humano em Cristo aproximou o reconhecimento disso em seu paradoxo de que Cristo sofreu impassivelmente. Quando o bispo alexandrino de Roma ouviu falar da disputa, ele escolheu João Cassiano para responder a Nestório, o que ele o fez em sobre a encarnação. Celestino decidiu ficar ao lado de Cirilo e tentar recuperar Nestório. A aliança de Roma e Alexandrina ainda se manteve. Um sínodo em Roma condenou Nestório em 430 e Celestino pediu a Cirilo para conduzir os procedimentos contra ele. Cirilo liderou a condenação de Nestório em um sínodo de Alexandria e enviou notícias no ato a Nestório como uma carta e uma declaração de 12 anátemas que afirmavam a posição alexandrina de uma forma intransigente. 5. Concílio de Éfeso e suas consequências. Teodósio II e Valenciano III convocaram um concílio geral para Éfeso. Quando os bispos começaram a reunir-se no ano 431, a manobra tática resultou no mais confuso conjunto de procedimentos de todos os concílios ecumênicos. Cirilo e os bispos egípcios tinham o apoio de Menon, bispo de Éfeso, e dos bispos da Ásia. O concílio teve abertura em 22 de junho de 431, com a presença de 153 bispos. Mais tarde, outros 40 bispos aderiram às decisões. Cirilo presidiu o concílio. Denúncias foram feitas contra Nestório, mas ele as rechaçou. Ele foi então declarado deposto e excomungado, e a cidade de Éfeso regozijou-se. Em 26 de junho chegaram João, bispo de Antioquia, e os bispos siríacos, os quais haviam se atrasado. João realizou um concílio rival em seu alojamento, que consistia de 43 bispos e um conde representando o imperador. Eles declararam Cirilo e Menon depostos. Sessões posteriores de concílios rivais estenderam o número de excomunhões. Relatórios dessa atividade chegaram até Teodósio II, e os representantes de ambos lados apresentaram seus respectivos casos aos seus oponentes. O primeiro instinto de Teodósio, provavelmente corretos, seria confirmar as deposições de Cirilo, Menon e Nestório. Finalmente, os presentes generosos de Cirilo e as intercessões de seus amigos ganharam a questão. Teodósio dissolveu o concílio, enviou Nestório ao exílio e o novo bispo de Constantinopla foi consagrado. Cirilo retornou triunfante para Alexandria. Do ponto de vista histórico da Igreja, as atividades pós-concílio foram mais importantes do que o concílio em si. João de Antioquia enviou um representante a Alexandria com um credo compactuado. Este afirmava a dualidade das naturezas em contraste com a formulação de Cirilo, mas aceitava o Theotokos em contraste com Nestório. Esse credo compactuado antecedeu as decisões que seriam tomadas posteriormente em Calcedônia. A igreja de Antioquia sacrificou Nestório em favor da paz. Cirilo concordou com o credo e a junção das igrejas ocorreu em 433.
Os juízos sobre a ação de Cirilo variavam. Será que ele fez um acordo estadista pelo bem da paz, tendo alcançado seu ponto principal no Theotokos? Ou será que ele aceitou cinicamente o credo que contradizia suas ideias básicas, sendo atingido seu propósito de livrar-se de Nestório? De qualquer forma, quem saiu perdendo foi Nestório. Teodósio mandou queimar seus livros e muitos que concordavam tacitamente com a teologia de Nestório retiraram seu apoio. Aqueles que representavam sua ênfase teológica prosseguiram realizando seu trabalho no leste da Síria. Tornando-se a Igreja do Oriente, durante um tempo essa foi uma crescente igreja separada que se espalhou na Pérsia e nas terras do Oriente. Hoje ela está grandemente reduzida em números. 6. Terceira fase, 433 a 451, etiquianismo. Ambos lados do conflito tinham seus extremistas. Nestório foi considerado um extremo representante daqueles que salientavam a dualidade de Jesus Cristo, embora mais tarde negasse ter ensinado a posição ao qual foi acusado de defender, isto é, que Cristo representasse duas pessoas. A ênfase cirílica na unicidade de Cristo foi perpetuada por Eutiques e Dioscoro, ambos quais não dispunham do equilíbrio de Cirilo e exibiam um pouco da personalidade belicosa de Nestório. Eutiques foi condenado pela defesa extrema da natureza única de Jesus Cristo, que foi chamado de monofisismo. Como presbítero ancião e líder monástico em Constantinopla, ele tinha se oposto a Nestório. Ele aderiu à frase que veio caracterizar o seu partido: duas naturezas antes da união, depois dela, porém, uma só. Essa fórmula dava total apoio à humanidade de Cristo, mas somente como abstração, pois desde o momento da concepção de Cristo, a divindade foi sujeito a agente na pessoa de Jesus. Cristo era essencialmente divino. Em um sínodo em Constantinopla em 448, presidido pelo bispo Flaviano, Eutiques foi deposto e excomungado por ensinar a natureza única de Cristo. Monofisismo. Cirilo foi sucedido como bispo de Alexandria por seu arcediago Dióscoro. Este era descrito como eclesiástico brutal, arrogante e feroz. Ansioso por vindicar Eutiques e procurando duplicar o sucesso de seu antecessor, ele planejou outro concílio geral para Éfeso. Enquanto isso, o bispo romano Leão I havia confirmado as ações do Sínodo de 448 e escrito tomo, uma carta tratado para Flaviano, dando uma análise da cristologia a partir da perspectiva romana. Dióscoro presidiu sobre uma assembleia de 135 bispos em Éfeso em 449. Teodoreto foi excluído dessa assembleia. A ortodoxia de Eutiques foi confirmada. Os 12 anátemas de Cirilo foram aprovados como doutrinas corretas e os representantes da cristologia das duas naturezas, diofisismo, foram condenados. Teodoreto, Flaviano, Ibas e outros foram depostos. Os monges egípcios munidos de clavas que acompanhavam Dióscoro montaram sua ira contra Flaviano, batendo tanto nele que ele veio a falecer mais tarde por causa das feridas que lhe foram infligidas. A atmosfera de intimidação era tão forte que os delegados papais temeram ler o tomo do leão na Assembleia. Dióscoro havia exagerado, e a aliança romano-alexandrina, tão importante nas controvérsias ideológicas do IV e V séculos, agora se romperam. Leão protestou contra os acontecimentos de Éfeso em 439 e chamou aquela reunião não de um concílio ecumênico, mas de um sínodo de ladrões. A teologia alexandrina perdeu seu patrocínio imperial quando Dionísio II morreu em 439. Ele foi sucedido por sua irmã Pulquéria, que escolheu o general Marciano como seu companheiro. Pulquéria favorecia Leão e o diofisismo. 7. Concílio de Calcedônia, 451. Pulquéria e Marciano convocaram um concílio geral em Nicéia em 451, mas uma conduta turbulenta forçou-os a transferir o local da Assembleia para Calcedônia, mais perto de Constantinopla. Aproximadamente 500 a 600 bispos compareceram, sendo o maior dos concílios da antiguidade. Eles eram todos orientais, com exceção dos delegados romanos e de 2 bispos norte-africanos. As 3 primeiras sessões estavam voltadas para o julgamento de Dióscoro e assuntos relacionados. Quando a minuta do Sínodo dos Ladrões foi lida, Teodoreto foi apresentado à Assembleia com a menção do seu nome.
A minuta do Sínodo de 448 em Constantinopla foi lida e Flaviano foi declarado ortodoxo. Agora ficou claro onde estava o sentido da maioria. Como resultado, Juvenal de Jerusalém e os bispos da Palestina e de Ilírico abandonaram Dióscoro e passaram para o lado do diofisismo. O tomo de Leão foi lido e recebido com aclamação. Pedro fala por intermédio de Leão, embora para alguns o mesmo soasse nestoriano. A deposição de Dióscoro foi pronunciada e assinada pelos bispos. A quinta e a sexta sessões trataram da questão da elaboração de uma nova definição de fé, a qual muitos relutavam fazer. Ficou concordado que a fé deveria ser baseada no Credo de Nicéia, como foi confirmado em Constantinopla, exposto por Cirilo em Éfeso e estabelecido no Tomo de Leão. Diversas tentativas para encontrar uma definição aceitável falaram, como um comitê finalmente produziu a definição da fé de Calcedônia. A afirmação crucial era que Jesus Cristo consistia de duas naturezas, divina e humana, mas era uma só pessoa. A promulgação oficial ocorreu na sessão sexta diante do imperador, com Pulpéria tendo a honra de presidir. Os bispos deram a seguinte aclamação: muitos anos ao nosso imperador e à imperatriz, aos fiéis e aos cristãos. Ao sacerdote, o imperador. Você endireitou as igrejas, conquistador de seus inimigos, mestre da fé. Muitos anos a piedosa imperatriz, amada de Cristo, e ela que é ortodoxa. Você derrubou os heréticos, você manteve a fé. Nas 9 sessões restantes, eles resolveram questões relativas a diversos bispos e adotaram cânones regulando assuntos e relações entre as igrejas. Houve 4 aspectos do Concílio de Calcedônia em 451 que são importantes para a história da igreja. A. Dogmático. A definição de fé, no que diz respeito ao ministério da humanização, é o elemento principal pelo qual o Concílio de Calcedônia é lembrado. O Logos tornou-se homem, então ele tinha 2 naturezas. 2 pisis ou oisiai em grego, 2 natarai ou substantim em latim. Cirilo de Alexandria tinha uma nomenclatura diferente. Em vez de usar pisis para cada substrato da entidade de Jesus, ele usou pisis ou hipótese para a unidade da personalidade. Logo, ele tornou-se o grande santo daqueles que foram chamados de monofisista pelos seus adversários. Para a dualidade de Cristo, ele usou expressões como qualidade de existência, qualidade natural ou propriedade. Ambos lados reivindicavam Cirilo para si. Os chamados monofisistas mantiveram sua linguagem literal de uma natureza. Os calcedônios afirmavam que estavam preservando as intenções dele ao estabelecer uma terminologia mais precisa. Em Calcedônia, a palavra persona ou hipótese foi adotada para a unidade da entidade de Jesus Cristo e a palavra physis ou natura para a dualidade. Estabeleceu-se que Cristo era não só homócios como Pai, mas também homócios como a humanidade, exceto o pecado. A fórmula calcedônia rejeitava a terceira coisa do apolinarismo, as 2 pessoas alegadas contra Nestório e a natureza única afirmada por Eutíquio. A fórmula não explica necessariamente como as 2 naturezas se tornaram uma pessoa. Ao contrário, ela adota uma terminologia para a unicidade e a dualidade e demarca os limites da especulação aceitável. Ela preservou o mistério em vez de explicar. B. Conciliar. O concílio de Calcedônia foi importante para definir a autoridade dos concílios. Ele identificou os 3 concílios ecumênicos presentes, Nicéia, Constantinopla e Éfeso. Até aquela época, ninguém podia falar de 2 ou 3 concílios ecumênicos, pois apenas Nicéia possuía reconhecimento geral como tal. De fato, havia uma considerável resistência quanto à ideia de elaborarem outra afirmação de credo, pois isso significaria a inadequação da definição de Nicéia. O concílio também definiu quais cânones dos concílios seriam oficiais para igrejas, de forma que esse foi um passo importante em direção à codificação de uma lei canônica comum para a igreja. C. Monástico. Os cânones da Calcedônia definiram o lugar dos monges na igreja. Foi decretado que os monges não poderiam invadir outras paróquias. Os monges egípcios não poderiam mais intimidar os bispos nos concílios gerais. Ficou decretado também que os monges deveriam estar sujeitos aos bispos na diocese quando seus monastérios estivessem localizados. Nenhum monastério novo poderia ser erguido sem a permissão do bispo.
D. Constitucional. O Concílio de Calcedônia confirmou o lugar da Igreja de Constantinopla ao lado de Roma. O 28º cânon fundamentava a autoridade do bispo de Roma em seu local de residência e não em sua conexão com os apóstolos. Logo foi lançada a base para uma longa disputa entre Roma e o Oriente sobre a base constitucional da Igreja. O Oriente seguiu o princípio do ajustamento, de forma que a hierarquia da Igreja pudesse ser adaptada às realidades políticas. Já que Constantinopla era agora a capital do Império, a nova Roma, o seu bispo deveria receber uma posição que refletisse essa realidade. A primazia da honra foi atribuída ao bispo de Roma por causa das associações históricas de Roma como a antiga capital do Império. O bispo de Roma, por outro lado, prontamente insistiu no princípio da apostolicidade. Roma tinha aquela posição por causa de suas conexões com Paulo e Pedro. Leão aceitava apenas a parte dogmática do Concílio de Calcedônia como um concílio ecumênico, porque os seus delegados tiveram a prudência de retirar-se antes da sessão na qual os 28 cânones foram aprovados. Ele protestou alegando que o cânon injustamente elevava Constantinopla acima das 6 apostólicas de Antioquia, Alexandria e outro. A hierarquia de Roma, Constantinopla, Antioquia e Jerusalém como as principais sés da cristandade estabeleciam um sistema protopatriarcal do governo da Igreja. A linguagem dos patriarcas para essa sés seria empregada no século seguinte sob o governo de Justiniano. O Concílio de Calcedônia formalmente encerrou a controvérsia cristológica para o Ocidente, mas no Oriente ele inaugurou uma nova era de debate. Embora a linguagem adotada por Calcedônia tenha sido aceita pelas igrejas do Ocidente e por muitas igrejas do Oriente como argumento definitivo sobre a cristologia, o concílio de forma alguma resolveu a controvérsia. Ao contrário, a controvérsia continuou a assolar em diversos lugares por todo o Oriente e com uma intensidade cada vez mais acentuada.